Vamos que vamos, galera! Vamos resolver mais duas questões agora do Enem 2011. Vamos que vamos! Em 2010, um caos aéreo afetou o continente europeu devido à quantidade de fumaça expelida por um vulcão na Islândia, o que levou ao cancelamento de inúmeros voos. Pergunta: para que serviu essa primeira frase aqui, esse primeiro parágrafo? Para nada. Típico questões de Enem, que começa dando uma definição, dando um conceito, fazendo alguma justificativa, mas que esse primeiro parágrafo aqui, ó, não serviu para nada, certo? Vamos ler o próximo. 5 dias após o início desse caos, todo o espaço aéreo brasileiro acima de 6.000 metros estava liberado, com exceção do espaço aéreo da Finlândia. Lá, apenas os voos internacionais acima de 30.000 pés estavam liberados, certo? Considere que 1 metro equivale a aproximadamente 3,3 pés. Qual a diferença? Vocês lembram o que significa diferença? Diferença significa subtração, ok? Qual é a diferença, em pés? A resposta quer ser dada em pés, que existe essa relação aqui de 1 metro que vale 3,3 pés, certo? Entre as altitudes liberadas na Finlândia, quais foram a altitude liberada na Finlândia, acima de 31.000 pés. E no restante do continente europeu, 5 dias após o início do caos. Qual é a altitude liberada no restante do continente europeu? 6.000 metros. Então a história é a seguinte: você quer saber essa diferença, ou seja, é uma conta de subtração. Só que a liberada no continente europeu não. Na Finlândia, bota assim, altitude liberada na Finlândia já tá ok, 31.000 pés. Já está liberado porque ele quer saber em pés. Só que agora eu preciso transformar esses 6.000 aqui em pés. Para isso eu vou ter que usar uma regra de trezinha básica, que é o seguinte, 1 metro equivale a quanto? 3,3 pés. Já 6.000 metros vai equivaler a quantos pés? X. Ok? Cruz credo, né? 1 sobre 6.000 é igual a 3,3 sobre x, Cruz credo. 1 vezes x, x igual a 6.000 vezes 3,3. Deixa eu dar um macetezinho aqui para vocês. Eu não gosto de fazer conta quando não tem número decimal. Então, se liga o que eu vou fazer aqui. Eu vou dizer que o 6.000 é 600 e o 3,3 é 33. Tiago, eu posso fazer isso? Posso. Porque o 6.000 eu dividi por 10 e o 3,3 eu multipliquei por 10. Sem estresse na cabeça. Logo, quem é x? É só fazer 6 vezes 33, que dá 198. E acrescenta 2 zeros no final. Então, 19.800 pés é o quê? A altitude liberada onde? No continente europeu, né? No espaço aéreo europeu, exceto da Finlândia. Acabou a questão? Não, por quê? Porque a questão quer saber o quê? A diferença. Ou seja, quanto é 31.000 menos 19.800, bebê? Vamos lá.
Aqui vai dar 0, né? Aqui vai dar 0. Pega emprestado, 30. Aqui fica 10, tirar 8, 2. E 30 menos 19 fica igual a 11.200 pés. Ok? Então, questões típicas de Enem já de muito tempo envolve transformação de medidas, envolve regra de 3, envolve operações básicas, envolve multiplicação com números decimais, mas em si uma questão fácil, que você não vai errar nunca mais. Ok? Vamos lá. Próxima questão. Próxima questão diz o seguinte. Uma pessoa aplicou certa quantia em ações. Já não disse o valor. No primeiro mês, ela perdeu 30% do total do investimento. Ela aplicou um valor que eu não sei, só que ela perdeu 70%. Perdeu 70%, não. Ela perdeu 30%. Consequentemente, ela ficou com 70%, certo? Já no segundo mês, ela recuperou, se ligue que aqui tem uma pegadinha fervorosa. Recuperou 20% do que havia perdido. Então, ela recuperou 20% de quanto? Do 30%. Sacou? Porque às vezes a pessoa pode achar, ela recuperou 20%, certo? Só que 20% do que ela tem hoje, não. Do que havia perdido. Certo? Depois desses 2 meses, resolveu tirar o montante de R$ 3.800 gerado pela aplicação. Certo? Aí a pergunta é, a quantia inicial que essa pessoa aplicou corresponde ao valor de... Bom, tem algumas maneiras de fazer essa questão e uma das maneiras é analisando as respostas. Só que você teria que fazer conta com as 5 alternativas. Então, quer dizer, você não precisaria fazer com as 5. Se você fosse fazer na ordem, você vai ver que a resposta seria essa letra C aqui. Ou seja, você teria que fazer 3 contas. Assim, você está fazendo um Enem, você tem que entender um pouco de álgebra. Então, para você entender um pouco de álgebra, a primeira coisa que você tem que pensar é uma pessoa aplicou certa quantia. Que quantia é essa? X. Eu passo é esse. Então, não precisa analisar as respostas. Tudo que você não sabe, você tem que atribuir um determinado valor. Então, isso eu vou chamar de X, certo? Só que a história é a seguinte, ó. No primeiro mês, ela perdeu 30%. Então, se ela perdeu 30%, ó, ela tem quanto agora? Ela tem 70% de quanto? Do que ela aplicou, ou seja, 70% de X. Só arrumando aqui, eu vou dizer que 70% é 70 sobre 100, o dia é vezes X. Então, só para multiplicar aqui, isso aqui vai ficar 70x sobre 100. Deixa aqui guardadinho por enquanto, sem estresse na cabeça, certo? Porque nosso objetivo é que você acerte as questões. Então, para isso, a gente tem que sempre ter uma estratégia. E a estratégia de utilizar as equações é de fundamental importância, certo? No segundo mês, recuperou 20% do que havia perdido. A pessoa perdeu quanto? A pessoa perdeu 30%, ou 30% de X, certo? Então, seguindo esse mesmo raciocínio aqui, é 30 sobre 100 vezes X, ou seja, 30x sobre 100. Então, o 70x sobre 100 é o valor que ela tem, e o 30x sobre 100 é o valor que ela perdeu, ok? Só que veja bem, aconteceu o quê? Ela recuperou 20%. A pessoa recuperou 20% do que havia perdido. Ela perdeu quanto? 30x sobre 100. E ela recuperou quanto? 20% de quanto? Não é do x, é de quanto? De 30x sobre 100. Certo? Então, isso aqui é a mesma coisa de 20 sobre 100 vezes 30x sobre
100. Certo? Então, fica 20 vezes 30 fica igual a 600. X sobre 100 vezes 100 fica igual a 10.000. Vou dar uma arrumadinha aqui. O que significa arrumar? Significa simplificar. Vou cortar esses dois zeros com esses dois zeros. Vai ficar o quê? Vai ficar... Ajeitar aqui. Vai ficar 6x sobre 100, certo? Então, o 6x sobre 100 é o valor que a pessoa conseguiu recuperar. Então, a história é a seguinte, ó. Ela estava com 70x sobre 100 e conseguiu recuperar 6x sobre 100. Consequentemente, ela tem quanto agora? Ela tem 70x sobre 100 mais 6x sobre 100, certo? E a questão continua. Depois desses 2 meses, resolveu tirar o montante de 3.800 gerado pela aplicação. Ou seja, esse valor que ela tem aqui agora, quando eu junto tudo, fica igual a quanto? 3.800. Aí a pergunta é, a quantia inicial que essa pessoa aplicou em ações corresponde ao valor de... Agora é só resolver essa equação. Certo? Bota aqui no próximo slide. 70x sobre 100 mais 6x sobre 100 é igual a 3.800. Aí, por que eu fiz aquela simplificação para os denominadores ficarem iguais? 70x mais 6x fica 76x sobre 100 é igual a 3.800. Consequentemente, 76x é igual a 3.800 vezes 100, certo? Logo, x vai ser igual a quanto? 3.800 vezes 100 dividido por 76. Vamos simplificando aos poucos, ó. Dá para dividir por 2 aqui e por 2 aqui. Vai ficar o quê? X igual a 1.900 vezes 100 sobre 38. Bom, dá para dividir por 2 de novo. Divide por 2, divide por 2. Consequentemente, x vai ser igual a 1.900 dividido por 2 fica 950. Vezes 100 dividido por 19. Dá para simplificar mais um pouco. Agora aqui é um detalhe bem perspicaz para você perceber. Por quê? Aqui em cima tinha esse 1.900. Quando eu simplifiquei o daqui de baixo, ficou 19. Consequentemente, dá para dividir o 950 por 19. 19 por 19 fica 1. E 950 dividido por 19 fica igual a 50. Certo? Questão de simplificação tem muito a ver com treino também, viu, gente? Quanto mais simplifica, mais você consegue ver uma coisa como múltipla da outra. Aí facilita nossas vidas. E 50 vezes 100 é igual a 5.000 reais. Certo? Letra C a resposta. Que é o valor aplicado lá nas ações. Certo? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Curta e compartilhe nosso vídeo. E até o próximo vídeo. Aquele abraço!